O incidente em God Valley começa no capítulo 1160 de One Piece. Os piratas Rocks chegam até a ilha com a intenção de pilhar tesouros, Akumas no Mi e a Shaki, mas por trás dessa desculpa, Shebek quer apenas salvar a sua mulher e seu filho, aquele que viria a ser conhecido no futuro como ninguém menos que Barba Negra. Do outro lado, os piratas do Roger também chegam para salvar a Shaki antes dos seus concorrentes e, por fim, a frota de Monkey D. Garp aparece para capturar o Roger, cada um com seus próprios objetivos, mas ainda resta uma peça a ser encaixada nesse tabuleiro, um verdadeiro motivo para que Roger e Garp se unam contra Rocks. E esse motivo pode ser nada menos que a intervenção de Imu-sama sobre o corpo do pirata mais forte daquela época. É nesse capítulo que também nos é revelada a verdadeira linhagem de Barba Negra. Além de pertencer à linhagem de David e Jones, Tate também pertence à raça dos bucaneiros. Isso é algo que a gente já vinha teorizando desde o arco passado e agora tivemos essa confirmação. Mas com essas respostas surgem mais perguntas. O que diabos significa exatamente ser um bucaneiro? E será que todos os membros do clã Dave eram humanos normais? Cadê o Homem-Page Top Tier que a gente tanto espera ver? Calma que a gente vai tentar esclarecer todos esses pontos. E como era esperado, Monkey D. Dragon aparece salvando os irmãos Shanks e Shamrock após a morte da mãe dos gêmeos. Mas algo ainda deve acontecer para que Dragon consiga salvar apenas um dos bebês. E é provável que aquele que irá intervir seja ninguém menos que Figarland Gorlin. Com apenas 17 anos, Dragon terá que sobreviver a um confronto contra o principal cavaleiro e o futuro Gorosei da Terra Sagrada de Marijoa. É sobre tudo isso que a gente vai comentar nessa análise completaça, galera. Hoje vai ter coisa pra caraca sobre essa análise completaça do capítulo 1160 do mangá de One Piece. E como o vídeo de hoje também envolve o Dragon, precisamos falar sobre essa calvície brutal que ele tinha com menos de 20 anos de idade. Pelo visto, o jovem Dragon não sabia que com essa idade a chance de ficar calvo já é de 20% e não fez o tratamento com a manual. Mas a verdade, meus amigos, é que assim como o Dragon, eu também caí nessa estatística. Eu vou revelar pra vocês agora um negócio que eu nunca revelei antes. Olha só como tava a minha careca pouco mais de um ano atrás. 28 anos e já dava pra ver a careca brilhando. Mais um pouco e eu virava o Saitama. É por isso que eu decidi começar a me cuidar também. E olha só como é que eu tô cabeludo hoje. Porra, pretendo até deixar o cabelo crescer. Então, se você quer voltar a ficar cabeludo assim como eu, a Manual é a minha recomendação pra você. Uma plataforma de saúde que te conecta com especialistas, seja o seu caso iniciante ou avançado. Olha só o resultado que esses outros pacientes tiveram. E o melhor de tudo é que com a Manual você não precisa agendar consulta e nem sair de casa. Para iniciar, basta você entrar no site, preencher um questionário de saúde, passar por uma avaliação médica e, se for indicado, será prescrito um tratamento personalizado feito por uma farmácia credenciada e enviado diretamente para sua casa com frete grátis. Além disso, durante todo o tratamento, você vai ter um acompanhamento clínico direto no seu WhatsApp. Então aproveita essa oportunidade acessando o link na descrição, no comentário fixado e no QR Code aqui na tela e lembra de usar o cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o cupom BrunoB. Só isso esse mês. Válido somente no seu primeiro pedido e entrega super discreta até a sua casa. Não seja como o Dragon. Quanto mais cedo você começar, mais chance você tem de recuperar o que você perdeu. E agora eu sou a prova viva disso. Manual, obrigado pela parceria. Agora sim, vamos lá. Na capa desse capítulo, vemos Yamato, depois de retornar para a capital das flores, indo agora visitar o túmulo do seu ídolo Kozuki Oden. Vemos ela de pé no santuário de Oden, acima da capital das flores. Muito parecido, né, com a última vez que a vimos, quando ela decidiu ficar no país de Wano por mais algum tempo. Sinceramente, galera, eu não sei mais o que o Oda vai conseguir inventar para Yamato ter o que fazer em Wano e não fazer logo o gancho dos piratas do Barba Negra chegando na terra dos samurais. Talvez o Oda ainda consiga enrolar a gente por mais uns 2 ou 3 capítulos até que o Rocks finalmente venha a falecer, o Tite no flashback consiga ser salvo, dessa forma linkando com a chegada dele no país de Wano no momento atual da história para concluir essa história de capa de uma vez. Mas eu continuo rezando todos os dias de noite para que essa história de capa se encerre logo de uma vez por todas. Agora sim, adentrando no capítulo 1160, vemos os 8 ou 9 membros do clã Dave que serão usados como prêmio especial no torneio de God Valley.
No capítulo passado, descobrimos que esses membros da família Dave foram descobertos depois de 800 anos. Isso significa que a descoberta que Garland fez em God Valley parece ter sido justamente a existência e o paradeiro desse clã em God Valley. Logo na primeira página, podemos ver pela primeira vez o visual da mãe do Teach protegendo seu filho da multidão, que havia começado a atirar um monte de faca em direção ao palco. A mãe do Teach parece ser uma mulher muito bonita, mesmo que ela esteja meio suja e descabelada. Bastava um banho e era dentro. Isso o Shebeck, né? E podemos inclusive concluir, né, que o coitado do Teach puxou a beleza do pai. Mas uma coisa que chamou a atenção na aparência da mãe do Teach foram os seus olhos. Os olhos dela possuem um padrão muito parecido com o da Robin e a da mãe dela, a Nico Olvia. Olha, eu acho que ainda é cedo demais pra gente querer traçar algum paralelo sanguíneo aqui, por mais que o Oda esteja imparável nos últimos tempos, mas eu acho que dá pra gente começar a conversar aqui e quem sabe traçar um outro paralelo interessante. Pra quem não sabe, numa SBS, o Oda já revelou pra gente o seguinte, que caso o Barba Negra não fosse um pirata, ele seria um arqueólogo. E coincidentemente ou não, essa é exatamente a profissão da Robin e também da Olvia. Então será que a mãe do Teach, além de ter os mesmos olhos, talvez o mesmo cabelo branco, poderia ter também a mesma profissão de arqueóloga que a Nico Olvia? E sendo a mãe do Teach uma arqueóloga, será que esse não seria o motivo para que o seu filho também quisesse ser um? Caso ele não tivesse se tornado um pirata, fica aqui o primeiro questionamento. Ainda sobre a aparência da mãe do Teach, vale notar como ela era uma mulher muito mais bonita do que a sua versão idosa. Pra quem não sabe, o Oda já chegou a desenhar um rascunho da mãe do Teach que foi publicado numa One Piece Magazine por volta lá de 2019. A imagem era de uma senhora bem velhinha que não se parecia em nada com a imagem dela mais nova, mas devem sim ser a mesma pessoa. Ou seja, é possível que a mãe do Teach tenha sobrevivido ao incidente de God Valley e com o passar dos anos ficou com essa aparência mais envelhecida. Mas o detalhe mais importante vem agora. Nessa mesma One Piece Magazine e junto do rascunho da mãe do Teach, o Oda desenhou uma outra bomba. Além dele ter desenhado a mãe do Teach, ele também desenhou um rascunho que mostra o Ace. Sim, o Ace em choque no momento em que ele conhece as duas irmãs do Teach. O Ace provavelmente ficou em choque não só pela existência dessas duas irmãs, mas por descobrir que elas eram bonitas, principalmente considerando o quão feio é o Teach. Claro que essas imagens são apenas rascunhos e podem sim ter sido descartados. A mãe do Teach pode ter sido morta aqui em God Valley ou em outro momento da história e as irmãs do Teach podem nunca ter existido. Mas caso o Oda decida canonizar esses rascunhos, seria muito interessante descobrir que a mãe do Teach conseguiu sobreviver a God Valley e continuou viva até ficar velha, e que o Ace chegou a conhecer as duas irmãs do Teach em algum ponto na história. Só que aqui que vem o detalhe, galera. Em God Valley, vemos que essa mulher tinha apenas o Teach como filho e nada das outras duas irmãs. E sabemos também que Rox morreu, pelo menos em tese, em God Valley. Então não teria como a mãe do Teach ter tido outras duas filhas com o Rox, a não ser que ela já estivesse grávida nesse exato momento. Mas se considerarmos que ela não esteja grávida do Rox nesse exato momento, isso significa que ela teve as outras duas filhas com outro homem após a morte do Rox. Ou seja, essas duas irmãs do Teach seriam, na verdade, meias-irmãs dele. E por que a existência dessas duas garotas pode sim ser importante para a história? Porque antes da introdução de Rox de Shebeck na história e da revelação do parentesco dele com Teach, essas duas irmãs pareciam ser a resposta para a teoria das três almas no corpo do Barba Negra. Isso explicaria a sua Jolly Roger possuir 3 caveiras e por que o Teach carrega uma série de pequenas referências com o número 3. Ele carregaria, de alguma forma, a alma das suas duas irmãs no seu corpo também. Mas, como eu disse, essa teoria surgiu antes da existência do Rox na história, então não sabemos até que ponto o Oda deve trabalhar a mãe do Teach ou se ele sequer vai canonizar as irmãs do Teach na história. Mas como faltou eu comentar sobre isso no vídeo passado, eu quis aproveitar para comentar sobre essa curiosidade aqui nesse vídeo também, que nunca se sabe quando que o Oda ele vai querer reaproveitar elementos que ele supostamente descartou. Seguindo o capítulo, descobrimos que além de pertencer à família Dave,
Teach também possui o sangue da raça dos bucaneiros. Primeiro de tudo, a possibilidade do Teach ser um bucaneiro surgiu desde que essa raça foi citada pela primeira vez na história, e o principal argumento para isso é o livro da vida real que conta a história de Barba Negra, o Bucaneiro, e detalhe, escrito por ninguém menos que Ralph D. Payne. Cara, olha só a coincidência do destino, não é possível. Não é possível que o Oda planejou até o nome do autor que fez o livro sobre o Barba Negra. Além disso, no arco de Egghead, tivemos um diálogo entre o Gorosei Saturno e os piratas do Barba Negra presentes, Catarina Devon e Van Algor. Nesse diálogo, eles mencionam que a linhagem do Teach era especial. Isso abriu margem para que o Teach pertencesse a uma raça especial ou, quem sabe, pertencesse a uma linhagem sanguínea especial. As duas coisas não são exatamente a mesma, mas podem convergir, e foi isso que aconteceu. Terminou que o Teach parece pertencer aos dois, tanto a raça dos bucaneiros quanto a linhagem sanguínea de Davy D. Jones. E um detalhe que é importante esclarecer sobre esse assunto é que nem todos os membros da família Davy são bucaneiros. Na imagem do capítulo, podemos ver cerca de 8 ou 9 membros da família Davy, mas 2 deles parecem ser bucaneiros, já que eles possuem um tamanho muito mais robusto do que os outros. Então, nem todos os membros da família Davy são bucaneiros, apenas algumas exceções, como também parece ser o caso do próprio Teach. Lembrando que bucaneiros foram citados como uma raça mestiça, mas a pergunta que permanece é: o que diabos compõe a raça dos bucaneiros? Segundo a definição do termo na vida real, bucaneiros são apenas caçadores de animais selvagens que se tornaram piratas no século 17 e 18. Ou seja, a princípio, nada muito revelador. Mas eu me pego pensando se Joy Boy, que foi citado no mangá como o primeiro pirata da história, se ele não seria originalmente um bucaneiro, ou seja, um mero caçador de animais selvagens que decidiu se aventurar pelos mares e se tornar o primeiro pirata. Mas afinal, se os bucaneiros foram descritos como mestiços, então o que eles são de verdade? A minha teoria favorita é que os bucaneiros sejam frutos de um experimento genético sem precedentes. Humanos criados artificialmente, mas de maneira perfeita. Sem entrar em muitos detalhes aqui, mas só para a gente compartilhar essa ideia, sabemos que o Reino Antigo possuía uma tecnologia incomparável até mesmo com a dos dias de hoje. Sabemos também sobre os esforços do governo mundial em relação à clonagem e à manipulação de DNA de diferentes raças. Então, a minha teoria favorita é que os bucaneiros sejam, na verdade, humanos criados artificialmente, mas de uma forma que beiram a perfeição. Por isso, eles possuem sangue e órgãos humanos, por isso, eles podem se reproduzir e, apesar de criados artificialmente, eles também possuem almas. E talvez a interação das almas nesses corpos seja diferente do convencional. Por isso, Bartolomeu Kuma foi capaz de mover o seu corpo mesmo depois da sua morte, e talvez por isso Barba Negra seja descrito como alguém que possui um corpo estranho, porque ele é capaz de reter mais de uma alma dentro do seu corpo. Outra pergunta que ainda permanece em aberto é sobre a natureza do homem Davy D. Jones. No imaginário popular, todo mundo espera que o Davy Jones em One Piece seja alguém que pertença à raça dos Homens-Peixe, possivelmente sendo o primeiro de sua raça depois dele ter sido amaldiçoado pelo próprio diabo. Como a gente conversou nos vídeos anteriores, isso faria um paralelo muito bacana com a mitologia de Davy Jones em Piratas do Caribe, um humano que foi amaldiçoado pela deusa do mar e condenado a viver no fundo do oceano, tendo sido assim transformado num homem-peixe. Mas até onde vimos da imagem de Davy Jones desenhada pelo Oda e todos os membros da família Davy que aparecem nesses capítulos, todos eles possuem a aparência de humanos. Então será que o Davy Jones de One Piece vai permanecer como humano, ou será que o Oda vai criar uma exceção e dizer que somente o Davy Jones foi amaldiçoado a ponto de ser transformado num homem-peixe? Enfim, como eu já disse antes, seria muito foda ver um tritão nível Yonkou de verdade pra chegar botando moral e fazer jus à superioridade da raça em relação aos humanos. Seria basicamente a Shirahoshi capaz de controlar os reis dos mares, mas sendo capaz também de usar o Karatê Tritão a ponto de gerar tsunamis absurdas, muito parecido com a Gura Gura no Mi. Caralho, agora que eu pensei na seguinte possibilidade. Imagina se o real motivo para que a ilha de God Valley tenha
tenha desaparecido de vez do mapa seja por causa da aparição de ninguém menos que o próprio Davy Jones. Imagina se esse arco termina com Davy Jones agindo para afundar a ilha, jogando e manipulando uma cacetada de oceano para afundar a ilha, parecido com a Gura Gura no Mi, mas o Oda não revelando a aparência do personagem, terminando o capítulo só com a clássica silhueta dele e a gente podendo ver ali, ó, quem sabe alguns tentáculozinhos ali debaixo do seu queixo. Quem sabe até aquela pata de caranguejo também na mão. Caralho, meu irmão! Que gancho! Que gancho seria esse no final desse flashback? Agora, um último detalhe sobre esse assunto é sobre a real identidade do Deus do Mar de One Piece. A princípio, Imo-sama vem sendo a principal candidata a esse título de Deusa do Mar. Sabemos que Imo é um anagrama para Umi, que significa mar. E sabemos também que, segundo a descrição do Vegapunk, o mar rejeitou a existência das Akuma no Mi. Então Imo teria rejeitado a criação que se originou do clã dos D e do reino antigo. Mas e se esse deus do mar for, na verdade, o próprio Davy Jones? Faria sentido, principalmente se ele for o Homem-Peixe que a gente espera ver aparecer na história. E outra coisa que eu me pego pensando é sobre a importância de God Valley para a história. A ilha já tinha um nome sugestivo que significa Vale de Deus, e ainda por cima descobrimos que ela abrigava uma série de pessoas que pertencem ao clã dos D e ainda por cima a família Davy. Então eu me peguei pensando aqui, se Davy Jones for na verdade o deus do mar de One Piece, como algumas pessoas têm começado a teorizar, talvez a ilha de God Valley fosse na verdade o Vale do Deus do Mar. Afinal, se essa ilha abrigava descendentes de Davy Jones, talvez o próprio Davy Jones estivesse ligado a ela. Talvez essa ilha, chamada de Vale de Deus, tenha pertencido ao antigo deus do mar, Davy D. Jones. Seguindo o capítulo, vamos agora falar sobre o Dragon, e agora não vai ser sobre a calvície dele e nem sobre a Manual, que tá patrocinando esse vídeo, hein, vale lembrar. Mas podemos ver que Dragon consegue salvar Shanks e Shamrock, enquanto a mãe dos gêmeos fica pra trás e morre estendida no chão. Coitada, galera. O Oda, ele realmente conseguiu ser brutal, mesmo sem sequer mostrar a cara dessa mulher. Vemos também nesse capítulo que Dragon conhece pela primeira vez e salva Kuma e Ivankov de serem mortos pelos Tenryubitos. Dragon mete um tiro num Tenryubito, mas pelo visto era só com tranquilizante mesmo, né? Mas muito legal ver a circunstância na qual os futuros principais membros do exército revolucionário vieram a se conhecer. Então, vendo como isso aconteceu, galera, era certo que o vínculo de união que eles teriam no futuro seria praticamente inquebrável. Outro ponto aqui, não sabemos exatamente quando o Dragon deixou a marinha, mas é quase certo que ele tenha feito isso logo após esse incidente de God Valley. O Dragon tinha 17 anos de idade naquela época, então faz sentido que ele tenha começado a sua vida como rebelde com essa idade, a mesma idade com a qual o Luffy, o seu filho, começou a sua vida como pirata. Isso significa que o Dragon não ficou na marinha até ele se tornar um almirante, como muita gente adora ficar delirando e fanficando por aí. Eu até cogitava, para tentar talvez até não descartar um pouco dessa possibilidade, eu cogitava que o Dragon pudesse ter chegado até o título de vice-almirante, que hoje em dia a gente sabe que não significa bosta nenhuma, mas ele poderia ser um vice-almirante e candidato ao título de almirante, assim como a Momosag e o Chaton, dois vice-almirantes que disputaram o título de almirante. Essa seria uma excelente forma de hypar o nível de força do Dragon usando o sistema de patentes da marinha, fazer dele um vice-almirante que chegou a ser cotado a se tornar um almirante e só não se tornou um porque ele decidiu sair da marinha. Olha o hype que isso não teria, mas não, né? Tudo indica que o Dragon vai deixar a marinha ainda com 17 anos de idade, logo após o incidente de God Valley. Seguindo então, vimos que Dragon salvou Shanks e Shamrock, mas sabemos bem que foi apenas o Shanks que parou dentro de um baú de tesouro. Então o que será que aconteceu com o Shamrock? Será que ele viu que a natureza do moleque era sombria, falou, esse moleque aí merece morrer, e já descartou logo a vida do moleque? Provavelmente não. É aqui que eu imagino que o Garlin apareça para dificultar a vida do Dragon e partir para cima dele para tentar recuperar os garotos. O Garlin já demonstrou querer levar os dois para Marijoa, então por mais que ele seja um ser desprezível, o Garlin não vai deixar o Dragon fugir tão fácil assim. O Dragon vai ser o principal alvo a ser caçado pelo Garlin nesse incidente.
Naturalmente, o Garland deve conseguir recuperar o Shamrock, mas de alguma forma o Dragon vai conseguir fugir com o Shanks. E aqui entra a teoria de que o Dragon vai encontrar a sua atual Akuma no Mi dentro de um daqueles baús de tesouro. Ele abre o baú, esconde a criança dentro e para conseguir fugir ele vai ter que comer a Akuma no Mi que tinha ali dentro, sem sequer saber qual era aquela fruta. Agora, se o Oda vai revelar pra gente qual era essa fruta ainda nesse flashback, eu tenho fortíssimas dúvidas quanto a isso. Mas quem quiser saber quais as minhas apostas, você precisa assistir o último vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre as 3 principais possibilidades para a Akuma no Mi de Monkey D. Dragon. A caçada em God Valley começa e nisso temos uma série de pseudo-retcons nesse capítulo. Os principais grupos envolvidos nesse incidente são novamente apresentados, mas existem algumas pequenas diferenças de quando eles foram apresentados durante o flashback do Kuma. Sendo sincero, galera, eu sempre achei que o incidente ter recebido o destaque que recebeu no arco passado só tirou o foco do que era pra ser a história do Kuma. Agora, né, o foco que era pra ser na história do Loki também foi pro caralho, mas pelo menos dessa vez o Oda tá mostrando quase tudo que a gente precisa ver sobre esse evento. Então, vamos lá, as mudanças. A primeira delas envolve os Cavaleiros de Deus. Esse foi o nome traduzido oficialmente para o inglês no mangá. Vemos então o Garland na frente, a Gunko estranhamente não aparece nesse quadro, mas ela também aparece durante o capítulo, o Sommers aparece ali com a sua aparência mais jovem, o cara com cabeça de caveira que já tinha aparecido antes, a garota de boina do lado direito que já tinha aparecido antes também, mais pra cima o que parece ser o Kirin Han mais novo, né, com os dentes afiados, e um outro grandão que lembra muito um Yeti das montanhas. Será que o Oda vai ressuscitar a raça dos Jericho Brothers, que a gente viu lá em Punk Hazard? Os caras deram um trabalho pro Zoro na época, hein? A gente não pode subestimar eles. Além disso, temos a mulher de cabelos longos e pretos ao lado do Garland, que muita gente comparou com a Hiro, uma garota que faz parte do exército revolucionário. Então será que temos aqui um caso de uma agente do governo infiltrada nos revolucionários? Ou será que temos mais um caso de clonagem aqui? Ou pode ser, né, que sejam só 2 pessoas totalmente diferentes mesmo? Às vezes, por incrível que pareça, isso também acontece em One Piece. São pessoas completamente diferentes. Vemos também os Piratas Rocks chegando numa página dupla insana, mas dessa vez incluindo todos os membros restantes e o próprio Shebek, que não aparecia na primeira imagem. Podemos dizer que essa imagem não é exatamente um retcon, mas uma imagem que se passa um pouco antes daquela que vimos anteriormente, né? Quando o Shebek já tinha saído vazado correndo na frente. Nessa aqui tá todo mundo reunido ainda. Vemos eles então discutindo a respeito de quem ficaria com a Shaki, o Barbel perguntando como diabos eles iam dividir a Shaki, o Shiki dizendo que ela obviamente vai se apaixonar pelo cara que mais a ajudar, o Barba Branca dizendo que só vai salvar a Shaki porque ela era uma amiga, mas se ela quisesse alguma coisa com ele, ele também não ia negar, a Stussy com ciúmes do Barba Branca, a Gloriosa pensando que se ela salvar a Shaki, talvez o Roger iria agradecer a ela e ela já começa a se gemer toda, e a Lin Lin sendo a única voz da razão nesse bando de maluco, dizendo que mesmo que o mundo acabe amanhã, e no caso ali, realmente vai ser quase isso que vai acontecer, a Shaki não vai ficar com nenhum deles. E do lado dela, o pobre coitado do Kaido na sua juventude, só querendo saber da tal Akuma no Mi. Lin, mas tu vai mesmo conseguir aquela Akuma no Mi pra mim, né? Tu vai vir, se tu conseguir aquela fruta, tu vai me dar, né? Porra, mano! Cara, descansa um pouco, relaxa aí, deixa eu chegar na ilha primeiro. Mas é muito engraçado ver essa perspectiva do Kaido ainda jovem, desejando com todas as forças uma Akuma no Mi, principalmente para que lá no final da sua vida ele diga que o que realmente faz a diferença e aquilo que supera tudo é o Haki. E outro detalhe, galera, ainda sobre a Big Mom, é que ela comenta sobre encontrar a Akumas no Mi que ela pudesse dar para os seus filhos. Então é possível que ela realmente encontre as frutas do Katakuri, do Oven e do Daifuku em God Valley. E talvez essas 3 estejam justamente naqueles 3 baús extras que apareceram nesse flashback e que não existiam antes durante o flashback do Kuma. Eram 6 baús de tesouro e agora são 9. Então, galera, esse flashback e esses pequenos retcons são interessantes para vocês verem como o Oda, ele tá
toda hora adaptando a própria obra e seguindo caminhos que muitas vezes ele não pensou nem mesmo um ano atrás, quando ele trouxe, por exemplo, esse flashback pela primeira vez. Então não fiquem nessa neura de que ele planejou tudo desde o começo. E na verdade, eu mesmo fiquei impressionado com a forma como ele mudou uma série de elementos aqui nessa segunda versão desse flashback. Então o cara, ele muda de ideia muito mais até do que eu mesmo pensava. Mas enfim, logo em seguida chegam os piratas do Roger em God Valley com o mesmo grupo que a gente já tinha visto antes. Porém, se na primeira versão desse flashback eles chegaram com toda a aura do mundo, dessa vez o coitado do Roger só conseguiu passar vergonha. O coitado do Roger foi simplesmente atropelado pelos Rocks e ficou pra trás, galera. E por fim, chega a frota de Monkey D. Garp acompanhada de seu braço direito, Bogard. Galera, vamos ver se o braço direito do Garp vai entregar alguma migalha que seja pra gente nessa batalha. Da última vez, tinha gente fanficando que ele ia lutar contra o Shiryu da chuva, em Hachinosu, mas o homem nem sequer apareceu. Mas chegou a hora de vermos Roger e Garp se unirem para defender os escravocratas do governo e lutar contra o homem que só quer proteger a sua família e tomar o poder mundial completo. Ele só quer proteger a sua família. É um homem que só pensa no bem da sua família. Ele não tá pensando em tomar o poder global, Ele é um homem santo. Mas agora falando sério, eu me pergunto se o Garp realmente não faz a menor ideia da existência de Imo ou se ele sabe da verdade e mesmo assim ele não se importa com nada disso. Se ele sabe da verdade, ele como alguém que pertence ao alto escalão da Marinha e mesmo assim ele não faz nada para mudar o sistema, cara, aí a situação só fica feia pro coitado do Garp. Mas de certa forma, eu fico até feliz que a galera esteja pelo menos ali, malhando um pouco do Garp, porque na época eu falei, galera, calma aí. O Garp, ele recebeu o título de herói da Marinha por causa do incidente de God Valley, mas não foi divulgado para o mundo que ele se uniu ao Roger. E isso que a gente nem sequer sabe como exatamente foi esse conflito todo. Pode ser que o Barba Branca tenha se virado contra o Shebek também, e tenha sido um 3 contra 1. Garp, Barba Branca e Roger contra o Shebek. Pode ser que o Rayleigh também tenha ajudado. Então, no fim das contas, o mérito do Garp já muito provavelmente era baixíssimo, era questão de 20% da participação de todo mundo nesse conflito. E além do mais, agora tá todo mundo vendo que ele realmente tava nem aí e simplesmente protegendo os escravocratas do governo. Ah, como é bom a como é boa, como o mundo dá voltas. De qualquer forma, eu tô cada vez mais convencido de que o verdadeiro motivo para a união de Garp e Roger em God Valley não tenha acontecido só pela mera presença dos piratas Rocks. É possível que Imu-sama tenha feito a sua aparição e conseguido trazer à tona a versão demoníaca do pirata mais poderoso daquela era. Uma versão que superasse qualquer indivíduo presente naquela ilha. Isso, inclusive, faria até mesmo um paralelo com o que vimos acontecer agora durante o arco de Elbaf. Então, talvez só um inimigo como esse para fazer com que Roger e Garp se unam contra Rocks de Shebek. Mas talvez eu faça um vídeo exclusivo só sobre isso nos próximos dias. Tem muita coisa legal pra gente conversar, mas eu acho que por hoje já deu, já foi bastante coisa, Então se você curtiu o vídeo, ficou até o final e curtiu o vídeo, deixa o seu like, confere a sua inscrição pra gente alcançar os 900 mil tripulantes ainda esse mês e confere os vídeos anteriores sobre o universo de One Piece aqui na tela que talvez você tenha perdido, beleza? E o link da manual também vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Até a próxima, tchau!